Bem-vindo à nossa série de vídeos sobre fundamentos e hoje eu quero falar sobre um fundamento muito importante que é a oração. Quando você conheceu o Senhor, quando você entrou para a igreja ou quando você teve alguma experiência com Deus, provavelmente algum crente mais maduro chegou para você e falou o seguinte: você precisa orar e você precisa ler a Bíblia. E todo mundo sabe que todo crente tem que orar e ler a Bíblia. São duas coisas essenciais, são duas coisas fundamentais para a caminhada de qualquer discípulo. Mas da mesma maneira como alguém chegou para você e falou que você tinha que fazer isso, poucas pessoas chegaram para você e falaram como que você vai orar e como que você vai ler a Bíblia, ou como que você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. E a finalidade desse vídeo é te ajudar e te dar ferramentas para que a sua vida com Deus avance da frustração de não ser aquilo que você gostaria que fosse e se torne aquilo que Deus tem para você. Eu sei que talvez você esteja lidando com uma culpa eterna de sempre se sentir aquém, de sempre se sentir distante do seu objetivo de oração, daquilo que você gostaria que fosse a sua vida de oração. E eu acredito que as ferramentas que a gente tem para dar para você e o ensino que vai, esse ensino ele vai desatar algumas coisas na sua vida, que vai fazer você abrir a sua mente a respeito do que é e do que pode ser a sua vida de oração. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lidar é com as nossas expectativas. Quando a gente tem expectativas erradas de alguma coisa que a outra pessoa não vai oferecer pra gente, o que isso gera? Isso gera frustração. Por exemplo, na vida de oração, a expectativa de todo mundo quando vai orar é o quê? É que seja sempre a melhor vez de todas. É que você vai orar, o céu vai se abrir, a pombinha vai descer, o mar vai abrir, a sarça vai começar a pegar fogo e você vai sentir aquelas monte de manifestações do Espírito Santo. E a gente sabe que nem todas as vezes são tão espetaculares assim. E a gente sabe que é bom a gente manter boas expectativas e altas expectativas nas coisas que a gente faz. Mas quando a gente tem uma expectativa irreal, e essa é uma expectativa irreal de que toda vez vai ser a melhor vez do mundo, a gente fica frustrado. Eu quero te incentivar a entender que a vida de oração, ela nem sempre é para atender aquilo que você gostaria que ela fosse, mas ela é o elo de ligação que mantém o seu coração conectado com Deus, e isso é o que precisa ser sustentado ao longo dos anos. Uma outra coisa que a maioria das pessoas pensam quando elas falam a respeito da vida de oração delas é, na verdade, conexão, orar com pedir. Você já pensa logo que quando você vai orar, você vai pedir um monte de coisa para Deus, como se Deus fosse um Papai Noel, como se Deus fosse uma pessoa que está ali simplesmente para distribuir bênçãos e distribuir todas as coisas que a gente tem para pedir para Ele. Só que, embora orar inclua pedir, orar não é só pedir. É como se a gente estivesse olhando para só um lado da moeda. Pedir é um fator muito importante da vida de oração. O apóstolo Paulo ensina a gente a fazer conhecido diante de Deus todas as nossas petições, mas isso é só uma parte. Existem muitas outras realidades dentro daquilo que Deus pensa sobre oração que eu quero discutir com você nesse vídeo. Bom, eu tenho descoberto ao longo dos anos que a maioria das pessoas se frustra com a sua vida de oração, não porque os pedidos demoram, não porque não existe algum mover espetacular e sobrenatural de Deus, mas a maioria da frustração das pessoas com a sua própria vida de oração é que elas simplesmente não sabem o que fazer no seu tempo de oração. Por exemplo, todo crente que é crente, na virada do ano, chega na igreja e fala: Deus, esse ano eu vou orar, e esse ano eu vou orar 1 hora. E aí você chega lá, beleza, Deus, eu vou orar 1 hora, e você se tranca no quarto, ou você vai para uma sala de oração e você simplesmente não faz ideia do que fazer. Você cara, o que eu faço aqui nesse lugar? Como que eu vou ficar 1 hora aqui dentro orando? E essa desconexão com o que fazer no lugar de oração é o que gera frustração, porque a gente faz uma vez na força de vontade, a gente faz 2 vezes no nosso esforço, mas vai ficando difícil. Para mim, a melhor definição a respeito do que é orar é desfrutar de Deus e de quem Ele é. Orar nada mais, nada menos é do que você encontrar com Ele. No relacionamento normal, você encontra com uma pessoa, você fala, você ouve, você compartilha coisas, você pede coisas, você interage, você olha, você observa, você avalia os movimentos, a comunicação, ela é feita de tantos outros fatores
E é isso que constrói uma vida de qualidade, um relacionamento de qualidade. Quando você tem esse tipo de tempo com uma pessoa, ao longo do tempo, essa pessoa ela vai começar a abrir os segredos do coração para você, você vai começar a abrir os segredos do seu coração, e aí então a gente tem a explosão que a gente chama de amizade. E é isso que Deus tem na agenda dele para desenvolver com você, um relacionamento de amizade. Mas quando a gente não entende que a vida de oração é muito mais do que pedir e de que Deus supra as nossas expectativas, a amizade, o fator amizade e desenvolvimento do relacionamento, ele vai sempre ficar relevado para um segundo plano e ele nunca vai ser desenvolvido. Imagina que você é amigo de uma pessoa e toda vez que essa pessoa vem conversar com você, ela tem uma coisa para pedir. Quando ela chega, ela tem alguma coisa que ela quer de você. O que você ia pensar dessa pessoa? Será que essa pessoa é aproveitadora? Será que ela é uma pessoa interesseira? Existem também outras pessoas que de repente podem chegar perto de você e pedir para você uma coisa para outras pessoas, que é aquilo que comumente é conhecido como intercessão. Mas isso também não seria um relacionamento esquisito? Alguém que só chega perto de você para pedir ou para ela ou para outras pessoas? Por isso que eu quero desenvolver com você as outras realidades da vida de oração e como você pode desenvolver uma amizade com Deus através da oração. Se você quer ver o seu relacionamento com Deus dar frutos, você precisa, primeiro, investir nele. Você precisa regar ele de amor, você precisa plantar nele uma boa semente, um bom investimento. Você precisa dar tempo para que ele cresça e se desenvolva, para aí então você ver a sua vida com Deus, a sua história com Deus começar a dar frutos. Então a gente tem que ter paciência na construção desse relacionamento. É muito interessante a gente ver a instrução do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, e eu queria parafrasear o texto de 1 Timóteo, quando Paulo fala para o seu discípulo: Oi, Timóteo, antes de tudo, você faça os seus pedidos pessoais, você ore pelos outros e depois você adora. Isso é como se fosse um passo a passo de como nós podemos desenvolver uma vida devocional. Bom, o primeiro passo é fazer os nossos pedidos. Mas quais são os pedidos importantes? Ou como que nós podemos saber se os nossos pedidos estão sendo respondidos? Bom, ao longo dos anos eu desenvolvi o seguinte segredo: eu tenho o meu caderninho de oração, o meu caderninho de pedidos. Ali é onde eu anoto as coisas pelas quais eu oro regularmente, e ali eu adiciono as coisas que eu preciso ver acontecendo na minha vida, que eu quero ver Deus fazendo. São as minhas necessidades, a provisão de cada dia, orando pelo meu desenvolvimento, e tudo isso está anotado e registrado ao longo dos anos no meu caderninho de oração. Esse método é muito bom porque, além de você se manter focado e organizado naquilo que você vai pedir, você também pode, ao longo do tempo, conferindo quais são as coisas que foram respondidas. Imagina, você tem um caderno e você não tem o caderno só dos seus pedidos, mas você pode riscar na frente assim: resposta, resposta, resposta. Deus fez isso, Deus fez isso. A outra parte é a intercessão. É muito importante nós engajarmos em fazer aquilo que é a vontade de Deus, ou pedir pela vontade de Deus na vida de outras pessoas. A palavra de Deus fala que Jó teve a sua sorte mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, nesse mesmo caderninho de oração, você pode adicionar também os seus pedidos de intercessão. Quando alguém te pedir qualquer coisa, você anota ali. Quando você for na sua reunião do grupo caseiro, da célula, onde você for, e alguém tiver um pedido de oração, você anota. E aí, então, você pode orar pelos pedidos de outras pessoas. Você pode orar pela sua igreja, você pode orar pela sua cidade, por aquilo que é o plano de Deus para qualquer esfera onde você esteja envolvido. Bom, e o terceiro passo do conselho de Paulo para Timóteo é a oração por si só, ou a adoração, onde você vai simplesmente desenvolver ou investir no relacionamento com Deus. Você já falou um monte de coisas e agora você vai parar para ouvir. Você vai interagir com as impressões que Deus traz para o seu coração enquanto você ora, enquanto você simplesmente espera nele, enquanto você se acalma, enquanto você observa as características de Deus. Orar e adorar não é necessariamente contender para receber alguma recompensa,
mas é entrar no lugar de descanso prometido para todo filho de Deus, que é uma herança nossa. Você pode desfrutar de um lugar de descanso em Deus que Ele mesmo preparou para você, que é o lugar de oração. É o lugar onde você não precisa fazer nada para merecer. Você simplesmente está ali, contempla quem Ele é e entrega aos pés dele a sua devoção. Nesse tempo onde você vai estar em conexão com Deus, em contato com Deus, você pode meditar nas Escrituras. Meditar nas Escrituras é uma das coisas que a gente vai aprofundar. Mas você também pode interagir de várias outras formas. Por exemplo, você pode levar uma leitura edificante, por exemplo, um livro que revele quem Deus é, um livro que vai te explicar ou que vai te introduzir a assuntos sobre a beleza de Jesus, sobre quem Ele é, suas características. Tudo isso é muito enriquecedor na sua vida de oração. Se você for um artista, você pode desenhar, você pode pintar, você pode usar a sua criatividade com aquilo que você está interagindo com Deus também. Uma coisa muito legal é escrever, copiar porções bíblicas, copiar e escrever um capítulo inteiro, um livro inteiro da Bíblia. Enquanto você vai ali na presença de Deus copiando, aquilo vai entrando dentro de você. É uma atividade muito legal para ser feita no lugar de oração. Então, esse é o lugar onde Deus nos desafia a simplesmente contemplar a beleza da sua santidade, a sermos fascinados por quem Ele é, deixar com que a beleza que Ele tem encha os nossos olhos e sacie a nossa vida. Você foi chamado para desfrutar de uma vida de oração, longe das frustrações que a obrigação te coloca. Mas se você colocar esse plano de ação em funcionamento, eu acredito que a sua vida de oração vai crescer.